Olá pessoal, muito bom dia, esse domingo. Eu gostaria de estar fazendo algumas considerações gerais. Não estou pretendendo fazer uma pregação, fazer alguma reflexão bíblica, etc. Na verdade, eu gostaria de avisar para os irmãos que eu pretendo de fazer uma série de pequenos vídeos para ter uma oportunidade, alguns esclarecimentos, dúvidas que vocês tiverem, eu poderia estar aqui respondendo, poderia estar comentando, poderia estar discutindo e aprendendo também com vocês, é claro. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade diferente daquilo que a gente estava acostumado. Nós podemos dessa forma estar entrando na casa das pessoas em vez de estar levando as pessoas à igreja. Então a gente pode estar entrando na casa das pessoas através desses vídeos, né? Através dessas palavras. Em primeiro lugar, eu queria assim abordar a questão de que eu estou tentando acompanhar as notícias, não ficar totalmente o dia todo no noticiário, porque até estressa a gente, então eu não acho nem recomendável isso. Às vezes observo o que está sendo dito na mídia, principalmente nos evangélicos que estão falando, porque são coisas que de fato podem afetar a igreja, afetar alguns dos irmãos, nesse contato horizontal que a gente tem com outras igrejas, outros irmãos, com outros pastores. E confesso a vocês que claro que eu não tenho um contato com todo mundo que está postando alguma coisa, então é possível que tenha pessoas postando coisas boas, valiosas, mas sinceramente até agora eu só tenho visto muita bobagem, discussão, debates sobre teologia, numa hora que não cabe teologia em coisa alguma, outros explorando o assunto, tentando relacionar com a Bíblia e falando do Apocalipse, final dos tempos. E é possível que isso também esteja chegando a vocês e causando também essas dúvidas, essas questões. Então, em primeiro lugar, eu não queria vincular esse fato que está acontecendo a nenhum aspecto da Bíblia. Eu conheço a Bíblia, não totalmente, é claro, acho que ninguém tem esse conhecimento, mas sou um leitor da Bíblia. E nesses 40 e tantos anos de leitor da Bíblia, eu não consigo ainda enxergar, conectar esse fato de agora com os acontecimentos bíblicos. Tá? Pode ser que no desenrolar dessas coisas venha alguns outros indicadores, algumas outras acontecimentos que podem fazer esse vínculo. Mas por enquanto, com certeza, eu não encontro vínculo algum. Então, peço a vocês que não fiquem prestando atenção nessas coisas. É por isso que eu estou de fato abrindo esse canal aqui, para vocês tirarem as dúvidas diretamente comigo, e também compartilhar comigo alguma coisa que vocês saibam que possa eu não saber. Então, o primeiro vídeo é esse, tá ok? A primeira apresentação é esse. Eu vou tentar ser bastante rápido e sucinto nas minhas colocações e também espero que dessa forma vocês possam estar compartilhando isso com os amigos, com pessoas, com parentes. Eu tenho recebido de pessoas de fora do país, de Portugal, dos Estados Unidos, de outros lugares do mundo. Então eu tenho amigos na Holanda, amigos em Israel, vários parentes nos Estados Unidos, em vários lugares. E o pessoal tem ligado para mim, me perguntado coisas. Eu tenho percebido essa desorientação momentânea, principalmente a desorientação espiritual. E então, algumas pessoas que assistiram o vídeo que eu mandei de alerta para vocês, já entraram em contato comigo, dizendo que foi muito bom ter ouvido. Então, por isso que eu estou me reportando a vocês. Nem imagino a quantos vocês, porque não só as pessoas da igreja, mas quantos vierem, né, a ter contato com essas postagens. E quero abordar as questões não só notícias dos jornais, dos noticiários, mas também aquelas que vêm até nós diretamente via outros líderes, outros pastores. Eu
Eu sei que vocês são pessoas inteligentes, são pessoas experimentadas, espertas, que vocês não se deixariam enganar por qualquer coisa. Sei bem que nós que temos essa vivência no Rio de Janeiro, na periferia, somos pessoas alertas para essas falcatruas que aparecem aí. Mas existe um item que é extremamente perigoso para nós, que é quando nós nos desarmamos diante da fala de um líder, de uma pessoa que tem um título de pastor. Por quê? Porque nós já nos decidimos, já nós nos entregamos a Jesus e confiamos em Jesus, as direções da nossa vida, os conselhos que a gente recebe, temos a Bíblia como regra de fé e prática, e isso nos desarma muito com relação àqueles que nós ouvimos e que vêm assim como embaixadores, como representantes de Jesus ou da igreja. E a gente, às vezes, por estar desarmado nessa hora, a gente começa a ser manipulado e não percebe as nuances, os detalhes, as malícias que são colocadas nessas postagens. Então eu peço que seja uma hora que vocês usem a esperteza de vocês, a esperteza de carioca, a esperteza de morador da periferia de São Gonçalo, que é uma experiência de vida bastante intensa, para não se deixar enganar nesse momento. Então eu queria fazer um comentário sobre essas questões. Vi alguns vídeos, pessoas postando que existe uma perseguição, não é bem perseguição, mas uma conspiração para que a igreja não abra, e então em nome disso aí que nós vamos abrir mesmo, tal. E aí outros vão e fazem comentários contra isso, e aí vem um rebate, e outros estão postando pensamentos e meditações e coisas que sinceramente para mim não tem valor nenhum. Principalmente as disputas, um diz que o outro está errado, o outro diz que um está errado, não serve para nada, a não ser para mobilizar muitas vezes a gente na nossa curiosidade e na nossa, vamos dizer assim, sentimento de partidarização. Então, às vezes a gente tenta ser partidário a um determinado pensamento, a um determinado pastor, a uma determinada linha evangélica, e a gente fica torcendo qual aquele que vai vencer essa brigalhada, essa discussão. Gente, é muita perca de tempo, é muita baboseira, muita baboseira. Então eu quero me ater, primeiro eu estou fazendo esse alerta, mas claro que eu quero me ater assim, ao nosso quintal, vamos dizer assim, a nossa casa, as nossas questões, né? Mas queria dizer o seguinte, tenho visto particularmente de pessoas que são bem famosas no meio evangélico e que se colocam numa posição de representar os evangélicos, como se fosse uma espécie de papa. A gente não tem papa exatamente porque a gente tem uma liberdade de pensamento, uma liberdade teológica. E isso nos garante uma diversidade muito grande, que para uns não é boa, porque para uns, quanto mais a gente estiver encurralado é colocado dentro de um curral, né, como animais, como bichos, se a gente estiver cercado ali, somente atendendo às verdades, né, entre aspas, que são ensinadas por alguns líderes, então é muito cômodo para eles. Então, preste atenção, né? Pessoas que se auto-indicam representantes de Deus, lideranças de Deus, estou percebendo esse movimento. As pessoas às vezes num discurso vai falando e de repente faz assim, você não percebe que a pessoa está trazendo para si toda a direção daquele discurso para dizer: eu sou o cara, eu sou a pessoa que tenho a verdade, né? E aí usa elementos teológicos, porque você está errado, porque você disse isso dessa forma, ou você não tem o nível que eu tenho, vai por aí afora. Então, a primeira, que já é continuação daquilo que eu falei já há algum tempo nos alertas,
por favor, não caia nessas histórias, não caia na lábia desse pessoal. Se Deus colocou você numa congregação, eu acredito que tem um propósito. Se você não tem essa relação com Deus de atender e de se submeter à orientação espiritual do seu pastor, e você fica catando por aí todo tipo de informação, eu vou declarar para você que você está bastante errado. Outra questão que me incomoda às vezes, ainda que eu sou uma pessoa que gosta de me alienar dessas questões, não para ver aqui onde eu estou morando, eu estou isolado por ordem médica. Eu acho que todo mundo está isolado por ordem médica no momento, né? Mas a minha médica, que é uma pessoa já bastante experiente, uma pessoa idosa, experiente, muito bem reconhecida no meio acadêmico médico, doutora Elizabeth, cardiologista, clínica geral. Eu tive lá na segunda-feira passada, hoje é domingo, né? Amanhã vai fazer uma semana, e ela me recomendou, fica trancado em casa, não vai demorar muito, nós vamos começar a ver pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama, na lista dos falecidos. Então, no seu caso, ela se referia a mim, né, que eu tenho as comorbidades, pressão alta, e outras coisas que eu já citei da outra vez, não vou repetir de novo. Então eu estou de fato seguindo essa orientação. Mas tem uma coisa que tem também me chamado a atenção, que é a discussão política que a gente está tendo nesse momento. Nós estamos vivendo um momento também onde que as pessoas estão tendo acesso a muitas informações falsas e informações verdadeiras, e dessa forma, então, eu percebo que como houve a Primavera Árabe, ou seja, as pessoas com acesso a informações na internet começaram a discordar daqueles pensamentos ditatoriais de séculos e milênios no mundo árabe, começaram a se levantar no Sudão, na Líbia, no Egito, em assim, muitos países árabes, e houve de fato uma verdadeira revolução através da informação. E aqui a gente está vivendo um momento de transformação muito grande, depois de 40 anos aproximadamente de hegemonia de um pensamento socialista, muito socialismo moreno, como dizia o Brizola, né? Um socialismo abaixo do Equador, que não tem nada a ver com as ideias. E para falar a verdade, as ideias não funcionaram na Europa, não funcionaram nos países educados, não funcionaram nos países onde as pessoas têm nível alto de educação. Isso que eu queria dizer, não que nós sejamos mal educados, mas as pessoas que tiveram acesso a um nível alto de educação, não funcionou. Não funcionou, não funciona. Então, o que acontece é que está vindo assim uma onda de conservadorismo que eu acho que eu vou tentar explicar da seguinte maneira. Em todo momento na história, os extremos provocam a resistência, e daí nós vamos ter a aparição do outro extremo. Então, Revolução Francesa, havia um domínio, né, da classe aristocrática, dos duques, duquesas, e essa turma que vivia ali ao lado do rei, não pagavam impostos, viviam de uma forma rica, esbanjando e usando as pessoas como servos, como para seus interesses ali. Então você tinha meia dúzia mandando em milhões. O povo se revoltou, matou o rei, a rainha e os nobres todos, né? E o que acontece logo adiante? Um outro extremo, né? Surge Napoleão, você vai ter um imperialismo francês e novamente outro extremo, né? Do ponto de vista político. Da mesma forma na Rússia, onde a população muito grande, um país muito grande, uma população camponesa muito grande, sendo dominada por uma aristocracia monárquica também extremamente injusta, provocando todo tipo de males àquelas pessoas. Então as pessoas se revoltam e aí vão para o outro extremo, que foi o comunismo durante esses 70 anos praticamente, na União Soviética particularmente. Estava falando dos extremos políticos, dos extremos sociais, e nós tivemos na China
a partir do início da década de 50, a Revolução também comunista, que dá origem a essa China de hoje. Aí a gente olha para um país comunista, com uma população de 2 bilhões de habitantes, com um território continental enorme, e aí a gente vê duas coisas. Primeiro, um avanço econômico, a China hoje praticamente, depois dos Estados Unidos, ou junto aos Estados Unidos, a maior potência econômica, possivelmente depois dessa crise vai ser a maior potência econômica, e isso começa na Revolução com Mao Tse Tung, e essa revolução, claro, trouxe muitos, milhares, milhões de mortos, muito mais do que a Segunda Guerra, muito mais do que foi morto, os judeus foram mortos, mas uma quantidade absurda de mortes. Mas vamos entender como era a China antes. A China antes foi um país depredado pelas economias capitalistas, pelas economias imperialistas da Inglaterra, do Japão. O Japão provocou uma mortandade na China absurda, um massacre absurdo. A China, quando entrou na era das navegações, no período dos grandes comércios, a China tinha um tipo de pensamento muito diferente do pensamento ocidental, então ela foi muito explorada por conta disso. E apesar dela achar que estava se dando bem com o comércio com o Ocidente, né? A China era o grande fornecedor das coisas que o Ocidente comprava, mas essa cobiça também das nações ocidentais começaram a fazer da China o seu capacho e levar a China a uma miséria absoluta. Então, se a gente for comparar o extremo da China miserável e o extremo da China hoje, ainda que não totalmente sem miséria, mas com uma capacidade absurda econômica, a gente fica assim, bem, quem está certo, quem está errado. Então, historicamente, não existe o certo e o errado, mas a gente observa o seguinte, existem os extremos. Então, os extremos sempre eles tendem a acontecer em função, em virtude daquilo que está me incomodando naquele momento. Então, por exemplo, Karl Marx, em meados do século XIX, ele observa a Revolução Industrial levar as pessoas a um estado de animalesco, crianças trabalhando nas fábricas, mulheres, homens trabalhando nas fábricas com turnos de 16 horas, crianças perdendo a mão, perdendo membros, porque trabalhavam com máquinas que elas não podiam, não foram treinadas, não sabiam como trabalhar naquele lugar, não tinha nenhum tipo de EPI, como a gente chama hoje, né, equipamento de proteção. As pessoas trabalhavam descalças, as pessoas trabalhavam sem luvas, as pessoas não tinham dentes, eram totalmente desdentadas, não tinham roupas praticamente. Então, ao observar essa situação do exercício do capital sobre a população pobre, acredito que isso foi um impacto muito grande na vida do Karl Marx, que era um pensador. Então, como pensador, aquilo incomodou ele, com certeza, e ele elaborou toda uma teoria econômica e também questionou, né, criou uma crítica que cabia para aquela situação, cabia para aquele tempo, mas que hoje é completamente anacrônico. Hoje a gente não vive esse tipo de capitalismo, a gente não vive esse tipo de relação burguesa, por exemplo, que é um termo que ele cunha. Hoje não existe o burguês, né? Existe, mas eu vou explicar para vocês como é o burguês de hoje, ou seja, como aquele burguês funcionava em detrimento de uma grande população e quem seriam os chamados, vamos dizer assim, burgueses. Vem da palavra burgo, que significa lugarejo, cidade, né, vilas, né? Então, daí vem o nome burguês, mas nós vamos entender então hoje quem são aqueles que exercem sobre os lugares, vilas e condados, vamos dizer assim, uma influência predatória, né? Predatória que causa mal aos pobres e só traz, claro, benefício para eles.
Bem, se você está assistindo essa série de colocações, meditações aqui, eh, sociais, bíblicas, etc., eu vou tratar de todo tipo de pensamento, não me tenho por radical, por orientador político, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você tenha um pouco de entendimento, mínimo de entendimento, para poder você mesmo analisar aí a vivência do seu tempo agora. Então eu estava abordando a questão do nascimento do socialismo, a questão de como o capitalismo foi maligno no início da Revolução Industrial, como as pessoas eram oprimidas, e eu estava tratando exatamente de trazer para nossos dias, trazer para o nosso tempo aquilo que hoje é anacrônico. Anacrônico são duas palavras, né? Cronos, que significa tempo, e anacrônico, ou seja, alguma coisa que não pertence a esse tempo, alguma coisa que está fora desse tempo. E podemos comparar nos dias de hoje a mesma ação maléfica e, vamos dizer assim, sem anacronismo, ou seja, dentro de uma comparação dos nossos tempos com aquilo que foi a burguesia, né, no passado. Como eu disse, não existe burguesia mais hoje. Relação capital e mão de obra, essas coisas, elas foram superadas. Se em algum lugar ainda existe algum resquício disso, vamos lembrar que a história não é feita de imediatismo, ela não muda de um dia para o outro. Não adianta eu citar uma data. Em 1964 aconteceu uma revolução militar. Não, essas coisas têm um princípio, uma continuidade, e depois elas vão se desdobrar em outras continuidades e assim por diante. Então, eu encaro que a gente tem uma classe hoje que ela pode representar bem a ideia da burguesia, que é a classe política. Ou seja, pessoas que, ao serem eleitas com meu voto, com seu voto, se apropriam daquilo que é público para si mesmo, usam isso para se enriquecer, determinam para si mesmos seus próprios salários, as suas próprias condições de relação social, como fórum privilegiado, tem privilégios absurdos como motorista, direito a funcionários, aposentadoria com 4 anos de função pública, que muitas vezes não representa trabalho nenhum, o camarada nem aparece lá, né? E então, ou seja, a gente tem um grupo que ele é pernicioso à sociedade, mas por que ele é pernicioso à sociedade? Porque você e eu demos esse direito para eles, apesar de eles terem criado uma rede partidária que quase que colocam alguns deles em permanência, né? Por exemplo, a gente tem uma instituição filantrópica em São Gonçalo muito grande, que é uma faculdade muito grande. Por ser instituição filantrópica, ela recebe diversas isenções do governo e enriquece, né? Essa instituição filantrópica, a sua proprietária, deu ao seu filho, né, uma suplência de Senado. O que é suplência? É um substituto de um político. Aí o que acontece? A pessoa que é o titular já entra ali sabendo que vai sair para assumir um secretariado, um ministério, etc. E aquele suplente que não foi votado por ninguém, entendeu? Mas ele comprou aquilo com dinheiro, né, botando dinheiro no partido, etc. Ele se torna senador, né? Vai determinar as leis que vão direcionar a minha vida, a sua vida, apesar de que eles estão um pouco ligando para a minha vida, a sua vida, mas vão pelo menos fazer leis que beneficiam a eles próprios. Então eu estava falando um pouco sobre o conservadorismo, sobre o momento político, sobre essa polarização, a questão do presidente da República que tem sido assim. Olha, eu não ligava muito para a política. E quando o presidente foi eleito, eu não tinha lá grandes expectativas. Mas o que está acontecendo é que a resistência que tem sido levantada pela mídia, pelos noticiários e tendências manipulativas contra esse sujeito é tão grande que começou a me chamar a atenção para ele. Por que essas pessoas são tão contra, odeiam tanto, né? E essa pessoa ela não representa a si mesma, ela representa os brasileiros que votaram nela.
né? E a única coisa que eu tenho percebido que essa pessoa tem feito de ruim para esses meios de comunicação é ficar na posição que o povo elegeu para ele ficar, que seria ser um presidente, não para meter um monte de político partidário no ministério e ficar sugando o país, como aconteceu com os governos de esquerda, né, que destruíram todas as grandes empresas, toda a riqueza do nosso país foi roubada nesse período. Fomentado todo tipo de maldade, como essa questão de gênero que é levantado, grupos de minoritários que passaram a ter direitos muito maiores do que a sociedade em geral, né? Então, sob esse ponto de vista, a gente está vivendo um momento de resistência ao conservadorismo e a gente tem que entender o seguinte: nós somos conservadores. Por que somos conservadores? Porque somos cristãos. Nós não cremos, nós não queremos a bagunça, não queremos que o mundo se torne um mundo promíscuo, né? Apesar de que não é a nossa luta, não é essa, mas nós não queremos isso para nós. Nós buscamos uma santidade de Deus e essas coisas são contrárias a essa santidade de Deus. Ainda que a gente não possa impor isso para o mundo, dizer vocês têm que ser como nós, mas nós queremos pelo menos impor para nós mesmos aquilo que a gente gostaria ou entende que a palavra de Deus gostaria que fosse o nosso posicionamento. Não tenho assim, não morro de amores pelo presidente não, pelo Bolsonaro, mas pelo presidente do Brasil, que é o meu presidente, eu devo todo o respeito, devo torcer para que dê certo, porque se der certo vai dar certo para mim, para todos nós. A gente é um país que tem vivido esses extremos também, né, de governantes que se habituaram a nos explorar de todas as maneiras, como era a burguesia. Então, a diferença é que o povo da época da burguesia, eles não tinham escolha nenhuma. Eles foram enxotados do campo onde eles viviam, ali plantando para outras pessoas, etc., que eram donos da terra, e não eram donos da terra, mas viviam ali, e foram enxotados por essas pessoas porque os donos da terra queriam criar ovelhas e animais que servissem à indústria para ceder fios, né, de lã, etc., para ter uma produção industrial e não aquela produção agrícola, feudal, que rendia alguma coisa de ano em ano. Eles queriam que o dinheiro entrasse todo dia, toda hora. Então essas populações sendo expulsas das terras que não eram delas, né, elas vão para onde? Vão para os grandes centros, ali elas são recrutadas como um exército de mão de obra, para fazerem aquilo que o empresariado da época determinava. Você vai ganhar X, você vai ganhar menos Y. E então as pessoas não tinham escolha, a verdade é essa. Mas nós temos a escolha. Então, nós vamos ter uma eleição agora esse ano. E você pensa assim: não, eu sou obrigado a votar, eu tenho que votar porque no Brasil o voto não é... Não, você não é obrigado a isso, você vai se você quiser. Entendeu? Se você não quiser ir, você não vai. O máximo que podem te fazer é impedir que você entre para o funcionalismo público, que você entre para uma universidade federal, que você participe de algumas coisas do governo federal, por exemplo. E, gente, vamos olhar o nosso umbigo. Quem está fazendo essas coisas? Nós temos jovens que estão entrando na faculdade, uma grande minoria, uma pequena minoria, desculpa. Mas nós mesmos, eu não vou entrar para nenhum serviço público, né? Eu não vou ser eleito para nada, eu não pretendo fazer nenhuma faculdade federal. Então eu não sou obrigado. É claro que eu tenho uma responsabilidade política. Você também tem uma responsabilidade política. Agora, quantas vezes eu não pude votar porque eu não queria votar nas pessoas que eram candidatos naquele momento. Mas a gente pode fazer uma coisa: não votar naqueles que têm sido as pessoas que fazem parte dessa classe que não têm sido útil para nós, povo. Se eles não estão sendo úteis para nós, por que não vão votar neles de novo? Porque quase que metade dos políticos há 2 anos atrás entraram
se eles não serviam para a população, como Calheiros, como tantos outros políticos entraram, não dá para entender como. Né? Eram pessoas que eram para ser banidas, né? do voto popular. E, no entanto, eles entraram. É claro que existem outros artifícios, como eu expliquei. As pessoas ascendem, né? Alcançam a, um posicionamento político. Mas quem determina isso somos nós. Então nós estamos tendo uma grande oportunidade de não repetir os erros. Ah, mas eu posso votar em alguém e dar errado. Não, mas você pelo menos não está repetindo aquilo que é certo que vai dar errado. Você está fazendo uma tentativa. Você está votando uma pessoa que, vamos dizer assim, não fazia parte daquele cenário, né, que não estava dentro daquele cenário corrupto. Então, é, é, seria absurdo a população do Rio de Janeiro, por exemplo, votar no Crivella de novo. Claro que esse ano aí vai ter inauguração de tudo que é obra, e esse cara vai aparecer com uma cara de cínico pedindo para você votar nele de novo. Agora, quem é louco de fazer isso? Né? E você que mora em São Gonçalo, está satisfeito aí? A situação está legal? As ruas estão, né? Esgoto e tal, né? É você que vai decidir quem vai permanecer ou quem não vai permanecer. Então, nós estamos passando por uma espécie de primavera sul-americana, não sei se por assim poderia dizer, mas o Brasil está passando por uma espécie de fato semelhante àquele que aconteceu no mundo árabe, que é através da informação, as pessoas terem uma estrutura melhor, um conhecimento melhor, uma educação melhor. E quando eu digo educação, não é no sentido de você ter ensino, faculdade, não, mas você tem tido informações para usar a sua inteligência para poder se posicionar e exercer de fato uma influência verdadeira no mundo que você está vivendo. Então, dessa forma, eu posso afirmar que você está com o poder na mão para provocar as mudanças. Eu queria também chamar a atenção, né, eu acabei de citar a questão política no nosso país, como está acontecendo essa caça às bruxas, né, no sentido de a mídia estar se perseguindo de fato os governantes atuais, particularmente o presidente da República e seus ajudantes ali, entrando em questões de picuinha, se ele usa máscara, se não usa máscara, se ele chama a crise atual de gripezinha. Eu acho que se eu tivesse levado na facada como ele levou, eu chamaria qualquer outra coisa de gripezinho ou de probleminho, né? Em comparação uma coisa com a outra. Não que esse problema seja um problema menor, mas a gente não está tendo uma epidemia de facada, né? Se estivesse tendo uma epidemia de facada, a gente ia achar que a gripe era uma besteira, uma bobagem. E eu fico vendo, às vezes, o noticiário chega a me dar revolta. A pessoa vai lá perguntar para o presidente, em vez de perguntar uma coisa que seja útil para o entendimento da população, para o entendimento das pessoas que estão dando audiência para eles, eles vão perguntar coisas tipo, se eu quero ver seu exame. Então não dá para entender. Agora, quem dá audiência também para esse povo, né? Somos nós. Eu mesmo, de vez em quando, estou assistindo o noticiário. Paciência. Mas a gente está tendo agora uma mídia alternativa, que é esse acesso à informação online, e a gente pode aprender de uma forma mais isenta e de uma forma mais objetiva para o nosso interesse aquilo que nos é caro, né? Aquilo que é importante para nós. E então eu vou depois dar continuidade a outras reflexões bíblicas também, mas eu queria começar experimentando esse tipo de relacionamento com vocês para ver qual é o retorno que vocês vão dar, porque muitas coisas que eu já implementei na igreja, às vezes não tinham retorno nenhum. Teve uma época que eu anunciei na igreja, eu vou estar aqui de plantão, de tal hora a tal hora, para dar atendimento pastoral. Eu ficava lá na Marambaia, não aparecia ninguém. Estamos na periferia, as pessoas estão trabalhando, a gente não tem aquele movimento urbano na Marambaia. Então, as pessoas não iam, não vou botar culpa nas pessoas. Não é? Então, vamos continuar em outros vídeos, tá bom? Eu vou dar continuação a diversos vídeos agora.